Bom dia a todos novamente. Vamos dar continuidade à Matiespo 2020. Bom, o próximo trabalho a ser apresentado é o trabalho da professora Letícia Leal, com o professor Everton, e o título é Estatística Básica, uma aplicação à conservação da biodiversidade. Por favor, professora Letícia, a palavra é sua. Muito obrigada, professor Eduardo. Bom dia, gente. Meu nome é Letícia, como o professor já comentou, e o projeto que eu fiz junto com o professor Everton, na Estatística Básica, uma aplicação à conservação da biodiversidade, a gente dividiu ele em 4 etapas para poder explicar para vocês um pouquinho, tá? O professor Everton vai estar me auxiliando aqui a passar a apresentação, tá bom? E podemos começar, Everton. Bom, gente, a estatística, né? Vamos falar um pouquinho dela. A estatística é uma ciência extremamente relevante na matemática, porque ela não fica só dentro da matemática, né? Ela pode ir muito além disso, tendo uma aplicabilidade desde a história, a geografia, a economia, e no nosso caso aqui, a aplicação dentro da ciência, trazendo um pouco para a realidade do aluno, no caso aqui do 7º ano, tá? A estatística ela é vista durante todo o ensino fundamental, a estatística descritiva, que tem como os objetivos principais organizar, descrever, analisar e interpretar informações. Bom, então, depois da coleta de dados, né, nós filtramos as informações e as organizamos nas tabelas e nos gráficos, né, e através disso, com a utilização de medidas de posição e dispersão, para uma melhor análise das informações que foram coletadas. A estatística também, gente, a partir dessas informações, dependendo de quem estiver analisando esse tipo de pesquisa, a gente consegue auxiliar na tomada de decisões, ainda que a estatística vista aqui seja uma estatística básica vista no ensino fundamental. Então, no 7º ano, a gente tem essa estatística básica e a gente decidiu fazer uma ponte com a disciplina de ciências para trazer uma aplicabilidade com o que os alunos estão vendo, né, durante o ano letivo. Esse ano eles estudaram um pouco de biodiversidade, a zoologia, a botânica e a conservação do meio ambiente, que é um tema extremamente relevante para o contexto que a gente vive hoje. E aí a gente consegue ver, né, reforçando mais uma vez, que ainda em seus conceitos básicos a gente consegue extrair muita informação relevante sobre esse tema. Então, a importância, né, do nosso projeto aqui, através da aplicação da estatística à conservação da biodiversidade, foi tentar perceber, através dos dados coletados, o que tem acontecido com a pesquisa científica dentro das estações ecológicas, que o professor Everton vai falar daqui a pouquinho com vocês, para ver se essas estações ecológicas, elas estão cumprindo com a sua função em relação à pesquisa científica, incentivando a pesquisa e a discussão de resultados com os nossos alunos. Bom dia a todos, estou muito feliz por estar participando da ExpoMate pela primeira vez, né, eu que sou da Biologia, e eu vou comentar um pouquinho para vocês, né, como que nós coletamos esses dados e o que seriam essas estações ecológicas que a professora Letícia acabou de falar. Antes disso, é importante a gente entender que o Brasil, ele é o país de maior biodiversidade no mundo, né? Então, nós temos aí catalogadas mais de 100 mil espécies de animais e mais de 40 mil espécies de vegetais, né? Sem contar a Amazônia, né, que é tão desconhecida e tão visada internacionalmente, né? Nesse contexto, né, o Brasil, ele tem uma importância fundamental, né, na conservação da biodiversidade. E uma das estratégias, né, que a gente utiliza para conservar a biodiversidade são as unidades de conservação, que são áreas delimitadas pelo governo, né, e o governo também, o poder público, ele consegue fazer a gestão dessas áreas. E tem 2 funções básicas mesmo, que é a conservação e a preservação da biodiversidade, tá? Dentre essas categorias de unidade de conservação, a gente tem 2 grandes categorias, que é a de uso sustentável, né,
onde as pessoas podem ter acesso a essas unidades de conservação. Exemplo disso é Maragogi, que fica localizada na APA Costa dos Corais, né, que é um tipo de unidade de conservação de uso sustentável, né, a gente consegue acessar. E também nós temos as áreas de proteção integral, onde o acesso humano ele já é mais restrito, tá? Dentre as áreas de proteção integral, aí destacam-se as famosas estações ecológicas, que é o nosso trabalho, que tem, no Brasil, 95 estações ecológicas espalhadas pelos diferentes biomas, tá? Essas estações ecológicas, pessoal, ela tem duas funções básicas, tá? Que é a de preservação e a de realização de pesquisas científicas, né? Então, são áreas destinadas à pesquisa científica. Então, os pesquisadores chegam lá, fazem suas pesquisas científicas, geram esse conhecimento científico que vai ser importante para a gestão de outras unidades de conservação, tá? Então, elas têm uma importância fundamental na conservação da biodiversidade. Mas para a gente avaliar se essas estações ecológicas elas estão produzindo, estão gerando conhecimento científico, a gente coletou os dados da seguinte forma. Nós buscamos os artigos científicos que foram produzidos nas estações ecológicas nas 3 principais bases de dados que anexam esses artigos científicos, tá? Que foi o Cielo, só um instantinho aqui. Acabei passando aqui sem querer. Que foram 3 bases de dados, 3 bases de dados básicas, tá, gente? Que foi o Cielo, Web of Science, Cielo, Web of Science e Scopus, né? Scopus, que são as 3 bases de dados. E para a gente buscar esses artigos, nós utilizamos essas palavras-chave: estação ecológica ou ecological stations, porque a gente conseguiria achar artigos científicos publicados em português e artigos científicos publicados em inglês, tá? Bom, contabilizando todos esses artigos, o primeiro passo era analisar se esse artigo, de fato, se a pesquisa tinha sido realizada dentro de uma estação ecológica. Em caso positivo, nós coletávamos 3 informações. Qual foi a estação ecológica? Qual foi o grupo taxonômico que essa pesquisa ela foi destinada? Então, a gente focou aqui na fauna, então a gente vai falar apenas dos artigos que estão relacionados com a fauna, tá, gente? E também o ano de publicação desse artigo, tá? Quando a gente coletava a informação de estação ecológica, a gente já consegue saber qual bioma essa estação ecológica ela está inserida, tá? E qual a sua esfera administrativa, por quem que ela é gerida, se é pela esfera federal, estadual ou municipal. Com base nessas 3 informações básicas, tá, a gente conseguiu coletar as seguintes informações. Qual foi a produção total científica das estações ecológicas no Brasil? Qual foi a produção científica por ano? Como variou ao longo dos anos? Será que teve ano que foi alta, foi baixa? Então, a gente conseguiu avaliar isso, tá? Qual foi a produção do bioma? Ou seja, que bioma está produzindo mais? Será que é a Amazônia? Será que é a Mata Atlântica? Qual a produção científica por grupo taxonômico? Lembrando que a gente focou aqui na fauna. Então, qual grupo de animal é mais pesquisado? E a produção científica por esfera administrativa. Quem produzia mais? Será que a esfera é federal, estadual ou municipal? Tá? E agora vamos falar para vocês o que nós encontramos, né? Quais foram os resultados. Letícia? Bom, então nós tivemos 4 etapas de resultados, né? Produção anual, produção por esfera, produção por bioma e a produção por grupo taxonômico. Em relação à produção anual, pode seguir, isso, nós fizemos um gráfico de colunas, né, para mostrar o quanto foi pesquisado ao longo dos anos, e a gente consegue perceber que, a partir de 2005, houve um crescimento nessas pesquisas científicas em relação à fauna, mas que, a partir de 2017, essas pesquisas voltam aos seus patamares anteriores, né, tendo menos pesquisa científica. Já em relação à produção por esfera administrativa, quando a gente coletou os dados, a gente teve uma surpresa, porque imaginávamos que na esfera federal a gente fosse ter mais estação ecológica,
Só que, na verdade, a esfera administrativa com mais estação ecológica é a esfera estadual, com mais de 60%, seguida da federal, e, por fim, a municipal. Só que aí, em contrapartida, não é porque a gente tem mais estação ecológica que a gente tem mais produção científica. Então, mesmo a esfera federal tendo menos estação ecológica que a estadual, ela foi a que mais produziu em relação à fauna. E a estadual teve aí 38%, enquanto a federal 61%. E na esfera municipal não tivemos nenhum trabalho realizado em relação à fauna. Bom, agora vamos falar sobre a produção científica por biomas, tá? Bom, aqui no gráfico a gente observa que o Cerrado e a Mata Atlântica foram os mais que geraram conhecimentos científicos, né? Seguido da Amazônia, Marinho Costeiro, Caatinga e Pantanal, tá, gente? Então, era esperado que a Amazônia produzisse mais, por ser um bioma muito carismático, né? Por ser o foco das atenções, mas na realidade o Cerrado e a Mata Atlântica foram os biomas que mais geraram conhecimento científico, tá? Então, aqui também nessa tabelinha, a gente consegue observar a média de produção por bioma e seus respectivos desvios padrões, tá? Então, a gente consegue observar aqui que no Pantanal teve a maior média, mas também lá só tem uma estação ecológica, tá? E logo depois a gente observa que o Cerrado e o Marinho Costeiro tiveram as maiores médias, né, de produção científica, tá? Mas também tiveram os maiores desvios padrões, aqui de 13, tá? E quando a gente foi observar o porquê desses desvios padrões altos, né, então a gente observa os dados brutos, a gente consegue observar que entre as estações ecológicas que a gente tem, por exemplo, aqui no bioma Cerrado e no Marinho Costeiro, existe uma heterogeneidade muito grande, né? Então tem muita estação que não produz nada, estação que produz pouco, estação que produz muito, né? E isso eleva o desvio padrão, tá? Aqui também nós conseguimos observar o número de estações ecológicas sem produção científica por bioma. Então, nessa barrinha azul, a gente consegue observar o total de estações ecológicas por bioma, e na barrinha vermelha, o número de estações ecológicas que não tiveram nenhuma produção científica, não geraram absolutamente nada, tá? E aí, para visualizar melhor esses dados, eu coloco essa tabelinha aqui para vocês, ó. Se a gente observar, a Amazônia, ela teve o maior percentual de estações ecológicas que não estão produzindo absolutamente nada de conhecimento científico, tá? Seguido, logo depois da Mata Atlântica e do Cerrado. E para finalizar, vamos observar aqui a produção por grupo taxonômico, tá? Então a gente observa que as aves, insetos e mamíferos foram os que mais foram os grupos mais pesquisados, tá? Seguidos de répteis, anfíbios, peixes, aracnídeos e outros grupos, tá? Essa maior taxa aqui de pesquisa científica nesses grupos já era esperado, certo? E com isso, a gente encerra a nossa apresentação e vamos aos agradecimentos. Então, queria agradecer primeiramente à Universidade Federal de Alagoas e Instituto de Matemática pela oportunidade de estar aqui apresentando esse trabalho com vocês, e ao Colégio Contato por todo o apoio que deu para a gente, desde o início da execução do projeto até o final. Então, gente, muito obrigada a todos. E nós queremos agradecer, né, sem diferenças estatísticas significativas, de fato, a todos, né, principalmente aos nossos alunos aí que se empenharam tanto nesse projeto. E eu queria dizer, só para a gente finalizar, a importância, né, dessa pesquisa é porque, de fato, a gente vai conseguir identificar as lacunas do bioma e a gente consegue sugerir, né, informações aos gestores dessas unidades de conservação, tá? Muito obrigado a todos, e a gente finaliza a nossa apresentação e passa a palavra para os avaliadores. Obrigado, professores. Então, vamos para a fase de avaliação. Vou compartilhar a tela com o site sorteador. Então, são 4 alunos. Vamos colocar aqui de 1 a 4. Eu sorteio em ordem alfabética, deu 2. Então, o segundo na ordem alfabética seria o Guilherme? Isso.
Então, o Guilherme vai ser arguído pelos professores Hugo Nunes, Reinaldo Vieira e Diogo Melri. Por favor, professores. Bom dia, professor Everton, professora Letícia, Guilherme. Bom dia. Bom, eu vou puxar essa pergunta por experiência, porque em alguns momentos eu já ministrei a disciplina de estatística para alunos do ensino superior, e eu sempre vi uma restrição por estatística ter muita fórmula, muita conta e tal. Eu queria saber do Guilherme se eles passaram por isso, se você percebeu essa dificuldade por lidar com fórmulas e contas, e como foi fazer esse estudo aplicando uma estatística num tema que possivelmente poucas pessoas conseguem atribuir, na verdade. Certo. Bom dia, primeiramente, espero que esteja tudo bem com o senhor. Então, a estatística, como o senhor falou, é realmente uma área que muita gente reclama por cálculos grandes. Eu, como um aluno do 7º ano, não sou acostumado com cálculos grandes, realmente. Mas, analisando, estudando primeiramente sobre os cálculos, variantes e padrão, a gente vê como o cálculo é maior, grandes fórmulas, e também a análise de dados, a organização, tudo. Eu acho que é algo novo para mim, sim, mas também é muito importante. Foi uma boa experiência estudar sobre isso, pesquisar, porque é algo que a gente vai usar sempre na nossa vida. Não vai se prender aqui nem a matemática, nem a só uma matéria. Aí pode fazer várias conexões entre, por exemplo, a gente fez agora biologia, conservação, porque a estatística, ela busca a interpretação, análise de gráficos. Então, a gente utiliza o cálculo matemático, que mesmo sendo grande é necessário, é algo importante. Também pode contar com a ajuda, por exemplo, de programas de Excel, por aí, também cálculo à mão, para poder interpretar dados históricos, geográficos ou biológicos. Então, acho que foi algo importante, dependendo da dificuldade, é algo que tem que ser estudado, que tem que ser trabalhado, a gente tem que abrir o olho para isso, sim. Obrigado pela pergunta. Bom dia, Guilherme. Hugo, fazer uma pergunta? Pode fazer sim. Ok, Guilherme, bom dia, parabéns pelo projeto, aos professores, pela coordenação. Guilherme, após a execução do projeto, você consegue estabelecer uma relação entre a importância da matemática e a coleta de dados? O que é que você consegue apreender? Qual é a sua impressão hoje em ver que a matemática ela pode lhe dar respostas no seu cotidiano, particularmente nesse projeto que vocês executaram? Certo. Bom dia, Reinaldo. Espero que esteja tudo bem com o senhor. Então, eu acho muito importante, porque muitas vezes no colégio se prende, né, a matemática pura, aquela matemática de pegar, fazer uma questão e só. Mas a estatística é uma área muito importante, que consegue fazer, sim, essa relação que eu estava perguntando, a gente consegue fazer essa relação, como nesse projeto, em vários âmbitos. Por isso que a estatística é importante, porque a partir de que você coleta dados, você analisa ele, né, você organiza, você passa a ter uma interpretação, você pode interpretar eles, né, você pode induzir com possibilidade, que depois tem a análise indutiva, né, que é mais para frente, não sei se tem no ensino fundamental, mas é bom fazer essa relação e não só se empreender a matemática, porque a vida não é só matemática, mas obviamente aí mostra como a matemática ajuda muito essa interpretação. Muita gente também tenta fugir da matemática, indo para os outros âmbitos de biologia, história, mas vai ter uma época que você vai ter que usar, de certa forma, essa interpretação de dados, porque a pesquisa vai estar sempre analisando dados, interpretando por que disso, por que isso, e com análise matemática, com o uso da estatística, ele consegue se questionar e buscar outras interpretações, explicações em outras áreas. Então, essa relação, essa interligação, essa interdisciplinaridade é muito importante para a matemática e também para o mundo todo, né? Em relação aos estudos, porque aí vai estar sempre aprendendo mais, o uso da matemática, da biologia, da história e tudo. E todas as ciências assim são importantes. E a matemática é demais. Obrigado pela pergunta aí. Ô, Guilherme, só uma última pergunta rapidinho, Diogo. Vocês usaram algum software específico para ajudar na coleta de dados e no tratamento de dados, nos cálculos mesmo? Você pode repetir a pergunta, por favor, que deu uma travada aqui. Tá, vocês utilizaram algum software específico para fazer o tratamento de dados e até mesmo o cálculo
das informações estatísticas? Bom dia, novamente. Então, a gente usou alguns programas, o Excel, que é muito importante, né, saber os dados, por exemplo, né, fazer tabelas, criar os gráficos. A gente também usou, a gente procurou informações, como já falou, né, no Web of Science, Scopus e Cielo, e a gente utilizou, assim, a ajuda da internet, né, a internet pode nos proporcionar, como é o Excel, e também outras pesquisas. Então, a gente também, sim, usou alguns softwares e programas para ajudar nos cálculos e tudo. Falando dos professores e também da interpretação. Beleza. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Eu que agradeço. Queria parabenizar, bom dia a todos, as suas respostas e a forma como você consegue já entender a importância da estatística é encantador, realmente, sabe? Porque ela está aí realmente para ajudar todas as áreas, né? E como você bem falou, de como ela descreve o que você está pesquisando. Eu ia perguntar isso que o Reinaldo perguntou, essa questão do uso de programas, né? Porque você já tinha falado antes, lá quando você respondeu para o Hugo, que tem a parte das contas e você tem os programas matemáticos, assim, né? São os programas estatísticos para poder ajudar nisso. E eu queria saber como é que foi essa sua experiência, né? Aquele momento onde você ia para o papel e para a caneta para fazer certas contas, e o momento que você ia usar o programa estatístico, como o Excel, por exemplo. Qual foi a sua experiência nesses dois momentos? Certo. Eu não sou o cara mais experiente do Excel, né? Eu não sei muito, realmente, tenho que falar isso. Mas é muito importante, e vale destacar aqui, antes de chegar e mexer no programa, a gente já teve uma aula com a Letícia, especificamente sobre os cálculos variância, desvio padrão, mediana, moda, mesmo que a gente não usou muito, a média simples, que a gente também já está estudando no 7º ano. Então, foi uma experiência nova e também muito importante, porque você é uma ferramenta que você vai aprender e você vai usar o resto de sua vida, né? Então, algo muito importante, foi algo novo, mas é bom saber, é bom também saber do cálculo, não só ficar no programa, só apertar dois botões e fazer o cálculo, tem que saber também a forma, independente do tamanho, é algo muito bonito que eu acho na matemática, essa forma de calcular, e também relacionar com outras áreas. Né? Então, obrigado. Diogo. E não só isso, né, porque mesmo você utilizando o software, os próprios códigos também não são tão triviais assim, né? Mesmo que você fuja um pouquinho das contas no braço, no papel, o Excel, por exemplo, tem umas fórmulas bem complicadinhas para trabalhar também. Então, bacana. Parabéns a todos aí. Eu que agradeço aí. Muito bem, então, finalizamos a arguição e está concluído a apresentação do trabalho, né? E vamos dar 5 minutos para a próxima apresentação. Vou encerrar a gravação agora. Obrigado. Obrigado, gente.